CBN Business. Começando mais um CBN Business, e hoje a gente está aqui com o presidente da diretoria administrativa da Benê Rio Preto, Pedro Abis Web. Mas antes de apresentá-lo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com todos os amigos e continuar nesse vídeo também conferir os outros que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Agora sim, seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Carol? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Pedro, que tem 38 anos e é um médico, é oftalmologista e o mais novo a assumir a presidência da Benê. Que responsabilidade, hein? Exatamente. Responsabilidade enorme, né? Foi um desafio que a gente aceitou começar mais ou menos no meio do ano passado, né? E tem sido muito gratificante. A responsabilidade ela é grande, mas quando a gente consegue ver que as coisas funcionam e consegue desenvolver o negócio, é muito gratificante. Então todo o trabalho o cansaço fica em segundo plano, né? O trabalho recompensa. Com certeza. Você é formado em medicina pela Universidade de Uberaba, é oftalmologista, como eu citei, e é professor também dos setores de catarata e glaucoma do serviço de residência do HO Redentora. Estava nos seus planos assumir a presidência da Benê? Não era algo que eu tinha muito em mente para futuro, né? A gente forma médico, faz a especialização, começa a trabalhar, começa a atender, assumir o cargo de professor, de preceptor no HO Redentor, da parte de catarata, glaucoma, né? Então foi algo um pouco inesperado, mas algo que tem se mostrado muito bacana, né? Muito trabalho, muita dedicação, e o médico em si, ele não tem muito essa veia gestora, né? A faculdade não ensina isso. Então, a gente entra nessa, alguns, claro, com as exceções, mas a grande maioria não tem muita ideia da complexidade, da grandeza que é gerir um hospital. Uma própria clínica menor já é um desafio, um hospital geral, muito mais, né? Então, não estava nos planos, mas foi muito bem aceito. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Que bacana. E sempre associam as pessoas mais novas à inovação. Acho que uma mente mais fértil. E você, como diretor mais novo da Benê, pensa em inovações. O que você pensa para o futuro? Com certeza. Isso era algo que era necessário na Benê, né? A gente percebeu essa dificuldade da beneficência ao longo dos anos acompanhar o ritmo do mercado como vem sendo em Rio Preto. Rio Preto é um polo de saúde muito desenvolvido. Então a gente tem visto outros hospitais crescerem, se desenvolverem, evoluírem, e a Benê ela acabou ficando um pouquinho ali, não teve grandes mudanças nos últimos anos para cá, e a gente entrou com essa ideia mesmo de fazer uma renovação, né, com tecnologia, com inovação também, trazendo o que tem de mais novo no mercado para os nossos colaboradores, para o nosso corpo clínico, para os médicos, né, para que a gente consiga oferecer para Rio Preto um serviço de saúde que Rio Preto merece. Um polo de saúde desse tamanho não pode ter um serviço que não comporte, que não atenda, né? E Benê é o nosso nome carinhoso, a gente já se sente íntimo. Na verdade, esse nome veio também para aproximar os clientes, Pedro? Exatamente. Eu acho que, na verdade, isso não foi nem algo que foi planejado. Isso, ao longo do tempo, da história, né, talvez por beneficência portuguesa ser um nome maior, né, coloquialmente falando, caiu na boca do pessoal, caiu no gosto, a Benê Rio Preto. E é muito, muito carinhoso, né? A gente assumiu isso e mantém, é muito bacana. Que legal. E a Benê já tem mais de 50 anos, uma história bem consolidada e importante para a nossa cidade. Quais são os diferenciais do hospital? A beneficência portuguesa, quando eu sou rio-pretense, né? Saí para fazer faculdade, mas sempre fui daqui. Então eu sempre tive essa ideia e essa imagem de que a beneficência portuguesa é o Hospital de Rio Preto. Sempre foi para mim o hospital de referência de Rio Preto, né? Com essa evolução de mercado e a beneficência ficando um pouquinho para trás, a gente
quis atualizar isso, mas a gente não pode deixar para trás a história da beneficência, né? É o hospital de referência de Rio Preto, a gente tem na beneficência portuguesa, talvez os mais jovens não tenham tanto essa ideia, as pessoas que não são de Rio Preto não têm essa ideia, mas muitas das cirurgias, por exemplo, que foram pela primeira vez feitas em São Paulo, no interior, Rio Preto foi o primeiro centro a se fazer, e a beneficência era o hospital referência. Então, a gente tem, por exemplo, citando o Dr. Domingo Braille, que trouxe cirurgia cardíaca, foram uma das primeiras no interior, foi dele, em Rio Preto. A gente tem procedimentos urológicos, que também temos colegas que fizeram pela primeira vez na beneficência. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa história e esse legado para carregar, a gente quer inovar. Então, é inovar mantendo essa história e essa relevância que a beneficência sempre teve. E a Bené é pioneira aqui no interior em cirurgia robótica, né? Com certeza. A gente hoje tem 2 robôs, tem um robô ortopédico e um robô para outros tipos de cirurgia, então cirurgias urológicas, cirurgias gastrointestinais e outras. E a gente, além disso, tem uma sala híbrida também, uma sala muito tecnológica, que é um avanço recente que a gente teve. É uma das melhores do país. Pouquíssimos hospitais têm, me falha a memória, se eu não me engano, 2 ou 3 no Brasil, e ela promete uma tecnologia e ela consegue comportar cirurgias de um porte muito maior, de uma forma muito mais segura, muito mais rápida. Então, esse tipo de coisa é o que a gente quer continuar fazendo. Então, a gente foi pioneiro nisso e a gente quer continuar trazendo toda essa inovação, essa tecnologia aqui para a beneficência, como a gente fez com a nossa nova ala, né, de internação, o nosso posto 1, hoje ele é totalmente modernizado, renovado, com inteligência artificial, mobília top de linha do mercado. Então, a gente quer trazer essa hotelaria, essa segurança, conforto, né, o paciente se sentir um pouquinho, não tanto no hospital como costuma ser. E por falar de novidades, em 2022 o hospital iniciou a construção da fase de expansão, a construção ali da unidade na Avenida JK. Quem passa por ali percebe, não tem como não notar. Exato. Quando começa a próxima fase? Tem previsão para o término da obra? A obra é obra, né? A gente sabe que nunca é o prazo que o pessoal dá para gente, então a gente tem uma estimativa de mais ou menos 2 anos para a entrega dessa obra, uma primeira entrega, né? A nossa ideia é que ali não seja simplesmente mais um hospital como o primeiro. A gente vai ter aquela unidade de uma forma com que ela complemente o hospital que a gente já tem hoje. Então, muita coisa que tem nos prédios que a gente já tem, vai para lá, e a gente vai expandir o que a gente já tem aqui. Por exemplo, a nossa emergência hoje, ela precisa de mais espaço físico, e hoje a gente não tem para onde crescer ali, né? Então, você comentou das fases. Uma primeira fase seria realmente migrar boa parte do nosso primeiro andar, daquele prédio espelhado, onde fica a emergência, lá para essa construção na JK, e ampliar, depois voltar para cá para ampliar essa emergência, para que ocupe todo o térreo. Então, a gente vai fazer realmente nesse esquema de faseamento. A gente vai migrar uma parte para lá e mexer no que a gente já tem. Aí migra mais uma parte, mexe no que a gente já tem, para ir fazendo isso aos poucos, para ir um complementando o outro. Em 2020, o Brasil contava com 357 escolas médicas, que juntas ofereciam mais de 37 mil vagas, quase 38 mil vagas, na verdade, de graduação. E cerca de 80% destas vagas foram ofertadas pelas faculdades particulares. Qual que é a sua avaliação da formação médica aqui no Brasil? A gente tem visto um boom mesmo, né, das escolas médicas de um tempo para cá. Eu acredito que isso tenha sido facilitado pela questão de se imaginar que talvez a quantidade de médicos no país não atendesse a demanda da população, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto que isso tem feito de uma forma um pouco desordenada. Então, o receio é que é a formação mesmo, a fiscalização de como está o ensino nessas escolas, né? Médicos para atender a população é o que todo mundo quer, e o Brasil tem uma boa quantidade de médicos por pessoa, né, por habitante, comparado ao restante do mundo. Então, esse crescimento desenfreado das escolas de medicina tem um risco de, às vezes, começarem a formar profissionais, às vezes, não tão capacitados para o mercado que a gente tem hoje em dia, né?
Então, acho importante a ajuda do governo com o Conselho de Medicina para acharem uma forma de que se fiscalize, de que se garanta que o ensino nessas faculdades eles atendam o que é necessário mesmo, né, para os colegas médicos aí, assim que se formarem, estarem aptos a praticar medicina de uma forma segura. Uhum. Agora, voltando um pouquinho para você, Pedro, que você é professor, dirigente do setor de medicina e continua clinicando, né? Como que é estar nessas 3 frentes? Ajuda você a ter um olhar mais amplo? Ajuda muito. Isso é algo, inclusive, que não se tinha na Benê. Eu sou o primeiro presidente que é médico também, né? A gente tinha outros colegas que eram administradores ou tinham outras profissões. Então, isso realmente traz uma visão um pouquinho diferenciada, a meu ver. A saúde, claro que a gente tem que tratar, o hospital é uma empresa, né? Como toda empresa, aquilo tem que funcionar e tem que ter uma sustentabilidade para que se perpetue. Uhum. Mas a saúde tem muita particularidade, tem algumas peculiaridades que o olhar de um médico faz muita diferença. Então, nas tomadas de decisões, é impossível que eu não coloque no meio da balança a visão do médico, e não só do gestor, do profissional, muita coisa que às vezes um empresário enxergue os números, né? Saúde não é só número, saúde exige outras coisas, outro tipo de olhar, outro tipo de atenção, né? A avaliação de um contexto um pouco mais amplo do que é a medicina, o serviço de saúde. Então, é muito bom eu conseguir ter essa visão. Eu acho que a gente tem feito grandes avanços, em parte também por esse motivo, e tem dado muito certo. E desde 2023, os médicos estão liberados a fazer publicidade nas redes sociais. Antes era o contato boca a boca, né? Fui no fulano de tal, é um ótimo médico, vai lá você também. Sim. Havia restrições por conta de 2 leis dos anos de 1930 e 1940. Mas com essa autorização e com a expansão nas redes sociais, a gente sabe que pode ter um aumento de golpes, ainda mais com todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Essa liberação, na sua visão, ajudou ou atrapalhou o médico? E a população também? Eu acho que, de uma forma geral, isso era necessário, né? O mundo mudou, a tecnologia, a velocidade da informação, e a informação, ela é uma arma. Se muito bem usada, ela é muito proveitosa, é muito benéfica. Se mal utilizada, pode fazer mal também, é como um remédio, o que muda é a dose, né? Então, eu acho que era necessário do Conselho já fazer essas alterações em relação à publicidade, em relação à parte ética da publicidade médica, mas é muito importante também que a fiscalização se intensifique, justamente pelo que você disse, Carol. Existem pessoas que, infelizmente, se aproveitam disso, né? E é muito fácil alguém que é leigo cair numa promessa, né? Uma esperança. Eu vou te dar um exemplo, vou falar inclusive da própria oftalmologia, né? Existem doenças que, infelizmente, são incuráveis, existem doenças que o tratamento é só cirúrgico, né? E às vezes a pessoa, na esperança daquilo, de ter uma cura, uma salvação, vamos dizer assim, ela acredita em qualquer milagre, né? Então é muito importante que essa fiscalização se intensifique, mas é claro, isso era necessário, tinha que ser feito pela mudança do comportamento de internet, mídia, velocidade de informação, e tem ajudado muito também, por outro lado, em relação à prevenção. Então, às vezes a pessoa está ali zapeando no Instagram, ele vê o post de um médico e fala, nossa, mas isso aqui é parecido com o que eu estava tendo, será que é alguma coisa mais séria? Eu vou procurar um médico. Então, isso acaba ajudando. O que é importante é a fonte da informação. Então, a gente brinca até do Dr. Google, né? Então, é preciso ter cuidado. Claro, muitas vezes, hoje, o paciente, ele chega para a gente já fala, não, mas aí eu olhei no Google e, nossa, fiquei muito preocupada. E às vezes não era nada. É como ler uma bula de remédio. Qualquer remédio que você lê tem vários problemas que podem acontecer, né? Então, tem que ter um pouco de filtro. Então, o importante é consultar com o médico para que ele oriente, para que ele tire as dúvidas, né? Na dúvida, consulte o médico. Doutor, uma notícia nas últimas semanas chamou muita atenção de pessoas vendendo a íris para uma empresa e eles não explicavam o que iam fazer com esse registro da íris e essas pessoas recebiam
R$ 650 foi o que eu vi uma das pessoas que vendeu a íris falando, né, relatando. O que essa empresa pode fazer com a íris dessas pessoas? Tem como prever algo quão perigoso é isso? Olha, como uma impressão digital, né, a íris, o formato da íris, ela é muito mais segura do que uma impressão digital. Então, se um reconhecimento, por exemplo, por íris, aquela coisa de filme, né, toda tecnológica, aquilo é muito mais seguro do que uma impressão digital. É muito mais difícil de ser forjado, de alguma invasão. Então, assim, é difícil a gente precisar exatamente o que pode ser, né? Mas talvez essas pessoas já se antevendo, se adiantando a algum banco de dados, alguma coisa nesse sentido, né? O registro da íris. Hoje a pessoa pega a digital. Pode ser que no futuro as pessoas comecem a cadastrar íris, justamente por isso, né? É mais fácil de você identificar e de você chegar de quem é aquela íris, aquele registro. Então, o que eu imagino é alguma coisa nesse sentido, porque fora isso eu também não consigo imaginar. O pessoal tem algumas ideias muito à frente também, né? Muita inovação, muita tecnologia, às vezes não é o momento, né? Eu acredito que, pelo menos no futuro próximo, a gente não vai ver nada relacionado a isso, não. Pode ser alguém que está com um projeto, investindo de alguma forma. Doutor, o senhor citou o Domingo Braille, né, que foi um grande pioneiro, um grande nome para a medicina, não só para nós de Rio Preto, mas como para todo o país, e na cardiologia foi uma grande referência. E agora a Benê inaugura a Benecor, para cuidar mais do coração dos riopretenses, até porque muitas pessoas morrendo por infarto, né? Aumentou muito esse número. É para cuidar mais dessas pessoas com mais atenção? Conta um pouquinho para a gente desse lançamento. Com certeza. A gente, de novo, mudando, né, essa mudança de paradigma de marketing e tentar divulgar e trazer as pessoas para a gente decidiu que a cardiologia seria nossa primeira atenção por algum desses motivos que você até mesmo já comentou, Carol. Um deles é porque a Beneficência sempre foi mesmo uma referência em cardiologia pelo Dr. Domingo Braille, né? E isso havia sido deixado um pouquinho de lado, as pessoas, os mais jovens, talvez não tivessem essa noção, essa consciência, e a gente queria muito que, perguntando na rua, se você tiver um infarto, onde você vai? É na Benê. Então, e a gente tem uma equipe muito especializada, o nosso atendimento e a nossa tecnologia, a Benê nunca parou de crescer nesse sentido. Isso só estava um pouquinho deixado de lado no sentido de divulgação, de publicação. Então a gente quer trazer de volta, a gente quer resgatar essa tradição, mostrando para as pessoas que a tradição ela anda junto com a tecnologia. Que a gente tem todo o aparato, corpo clínico capacitado, equipamento médico, tecnologia para tratar qualquer tipo de doença cardíaca. E a gente trouxe essa tradição do Domingo Braille, do pioneirismo em cirurgia cardíaca, para trazer o pessoal de volta, para que as pessoas saibam que a gente tem essa capacidade, né? Então, a gente começou com a Benecor, e a gente pretende expandir isso para outras áreas também, para ir divulgando, para as pessoas saibam como que é lá, que vão conhecer, né? Muito bacana. A gente falou bastante sobre inovação e algo que é inovação que está nesse assunto é a inteligência artificial, né? A gente não tem como fugir desse assunto. Como que você enxerga a IA dentro da medicina e como que você acha que ela pode beneficiar a nossa saúde? A IA é uma arma poderosíssima, né? Para tudo, a gente já tem visto as IAs achando alguma solução, né? Na medicina, a parte de robótica, de cálculos, tudo isso as IAs elas vão conseguir ajudar. Vou dar alguns exemplos na prática, né? Por exemplo, um ortopedista que precise calcular, às vezes, uma prótese de joelho, de quadril, isso, com algumas medidas, ele consegue calcular através de inteligência artificial e chegar num tamanho, num posicionamento. Durante a cirurgia, essa tecnologia, a inteligência artificial em tempo real, consegue ir guiando ele para que ele posicione aquilo de uma maneira correta, muito mais personalizado para aquela pessoa do que uma prótese generalista, né, uma prótese para o público em geral. Um outro exemplo, na própria oftalmologia, quando a gente faz cirurgia de catarata, a gente coloca uma lente dentro do olho da pessoa, e essa lente ela é calculada também.
de acordo com o tamanho do olho da pessoa, o grau que essa lente vai ter, a gente programa para que essa pessoa depois não precise de óculos. Então, tudo isso a inteligência artificial consegue em tempo real mostrar para a gente a posição que essa lente tem que ficar, onde que eu tenho que fazer a minha incisão. Tudo isso baseado em alguns exames prévios e que a inteligência artificial conduz a partir daí, ela vai guiando. Então, a inteligência artificial, ela vem, muita gente tem se preocupado, às vezes, que a inteligência artificial vai tirar o lugar, vai tirar o profissional, né? Eu não acredito, eu acho que o profissional, o médico principalmente, sempre vai ser necessário, né? A inteligência artificial vai beneficiar muito quem saiba usar ela a favor do que está fazendo, né? Não usar a inteligência artificial é algo que acredito que ninguém mais acha que vai ser possível não usar a inteligência artificial, não dá para brigar com a inteligência artificial. Mas usar isso a favor e aprender a usar de uma forma que ajude vai ser essencial, eu acho que vem só para agregar mesmo. Excelente, doutor. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, realmente muito interessante saber sobre os próximos passos da BNE e também do que você pensa sobre a medicina. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Carol. E esse foi mais um CBN Business. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esquece também de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos como CBN Grandes Lagos no Facebook e no Instagram. Até o próximo!